Queremos falar da glória de Deus, Cristo em nós, a esperança da glória, como diz Colossenses 27, se aqui no presente vivemos uma vida de ansiedade ou de preocupação. Então, irmãos, vimos que a ansiedade ela é destrutiva, vimos que a ansiedade ela é desnecessária, vimos que a ansiedade ela é inútil e acabamos de ver que a ansiedade é pecado. Quando olhamos para essa anatomia da ansiedade que Cristo revela aos discípulos e em seu registro da sua revelação especial, chega até nós a pergunta que eu e você fazemos, olhando para o próprio tema do sermão, é: qual é o antídoto para uma vida preocupada? Qual é o antídoto? Qual é o antídoto? O antídoto: se a incredulidade, se a preocupação, se a ansiedade não pode coexistir com a fé, qual é o antídoto para uma vida ansiosa e preocupada? Fé. O antídoto é fé. Só com a fé vamos vencer a ansiedade. Veja que quando confiamos em Deus, quando entendemos que Deus é o nosso Pai, quando sabemos que Deus conhece as nossas necessidades, como está registrado aqui no versículo 32, o Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Quando temos convicção e na palavra do amor de Deus e do seu cuidado, vamos viver uma vida sem ser ansiosa e sem ter preocupação. A gente precisa entender, irmãos, que a teologia do cuidado divino, ela vai preceder qualquer psicologia do alívio hoje. Antes da psicologia do alívio é a teologia do cuidado, da providência, da soberania de Deus. O cerne da solução que Jesus dá a mim para você, e é o versículo-chave do livro de Mateus, é o versículo 33 desse capítulo 6, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A ordem aqui é clara: Deus e não nós deve ocupar o topo da nossa agenda. Nossos interesses devem ser submetidos aos interesses de Deus. Somos desafiados a buscar o governo e o domínio de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Buscar primeiro o reino de Deus é ter nossa vida submissa à vontade do Senhor. É praticar aquilo que Deus já falara na oração do Pai Nosso. Buscar primeiro o reino dele, buscar primeiro a sua vontade. E às vezes a gente fica buscando cada vez mais, a gente quer cada vez mais a vontade oculta de Deus. A gente fica querendo saber a vontade oculta, qual é a vontade de Deus para a minha vida, e deixa de se preocupar com aquilo que Deus já registrou como sua vontade revelada, que foi falado aqui na oração do perdão do pecado: santificai-vos. Essa é a vontade revelada de Deus. Se há uma vontade revelada de Deus, eu não posso estar perdendo tempo querendo saber a vontade oculta. Sede santos, porque eu sou santo. Buscar o reino de Deus é buscar uma vida em santidade, é uma vida em que cumpriremos e vamos cumprir a vontade dele revelada em sua palavra. Aqui é a nossa regra de fé e prática, irmãos. A forma como nós devemos comportar, nova vida, está aqui em sua palavra revelada. Paulo também, na carta aos Filipenses, ele vai nos ensinar como vencer a ansiedade,
e a preocupação. Ele vai dar uma lista do que ele tem que fazer. Em Filipenses 4, 6 e 7, ele vai dizer que precisamos orar. O certo é orarmos antes de ficarmos preocupados, ansiosos. Mas se você está hoje ansioso e preocupado, Deus está me chamando, me convidando para uma vida de oração. Quando colocamos nossas preocupações diante de Deus, a paz que excede todo entendimento vai nos tomar, vai guardar a nossa mente, vai acalmar o teu coração e o seu coração. Outra coisa que Paulo vai nos ensinar para sair dessa vida de ansiedade, de preocupação, que está lá em Filipenses 4:8, é pensarmos corretamente. Toda a batalha começa aqui, irmãos, na nossa mente. A luta do mundo é pela nossa mente. O pensamento, ele é um ensaio da ação. Aquilo que pensamos, fazemos. Por isso que Paulo vai dizer aqui para pensarmos corretamente. Se você tem pensamento distorcido, vai gerar atitudes equivocadas. E atitudes equivocadas vão alimentar sentimentos desordenados. Por isso, precisamos levar todo o nosso pensamento cativo a Cristo Jesus. Outra coisa que Paulo vai nos ensinar, que está no versículo 9 de Filipenses 4, é vivermos corretamente. Não basta, irmãos, estar aqui domingo a domingo, estar na segunda-feira da mesa em comunhão, fazer discipulado, fazer seminário, fazer teologia e não se apropriar dessa verdade. É vida prática. Todos os ensinamentos de Paulo é ortodoxia, teoria, depois ortopraxia, prática. Paulo exorta, depois ensina a viver vida prática. Não é acúmulo de informação. Nós não somos acumuladores de dados teológicos. Nós temos que viver aquilo que estamos aprendendo à luz da palavra. O meu testemunho tem que coincidir, tem que estar semelhante àquilo que eu falo. A minha vida e o que eu falo tem que ser a mesma coisa. E por fim, Jesus nos convida a viver um dia de cada vez. Veja o que diz o versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Jesus aqui está nos mostrando que a esperança da glória futura, essa esperança escatológica e o realismo do mal no mundo deles aflições, eles convivem. Não é a teologia da prosperidade, da positividade, que nada vai dar errado na vida do crente, que o crente não passa por aflição, que o crente não tem prova, que o crente não adoece. Não. A esperança escatológica da volta de Cristo, ela convive real com a vida de aflição, de provação, de doença, de desemprego. Há uma realidade disso. E quando ele diz que basta o dia o seu próprio mal, Jesus está nos ensinando para você que a graça de hoje é para ser gasta hoje. Amém. Se amanhã vier um novo infortúnio, um novo problema, uma nova prova, vai ter graça suficiente para amanhã. Aleluia. Não gaste a graça de amanhã, a graça de hoje, com o problema de amanhã. Para o problema de hoje, para as provas de hoje, já há uma graça depositada suficiente. Por isso que ele vai dizer a Paulo: a minha graça te basta. Aleluia. Os nossos dias, irmãos, eles estão contados nas mãos do Senhor, como diz Jó 14:5 e Tiago 4, versículo 3 a 15. Como cristãos, como aqueles que foram alcançados pela graça, podemos viver libertos
da ansiedade e da preocupação. Porque Ele, Cristo Jesus, venceu o mundo. Como diz João 16:33. E venceu também o último inimigo, a morte. Como diz 1 Coríntios 15:26. Em Cristo, nele, há sabedoria para vivermos além das nossas ansiedades, além das nossas preocupações. Portanto, como diz a sua palavra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, lance sobre o Senhor, irmão. Lance sobre o Senhor, irmão, toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, porque Ele tem cuidado de você, tem cuidado de mim, tem cuidado da sua igreja. E como diz Filipenses 4:19, e o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir nele, em Cristo Jesus, cada uma da minha, da sua, da nossa necessidade. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nosso provedor, nosso soberano Deus, Tu conheces, Pai, cada coração aqui ansioso, cada coração preocupado, cada mente sobrecarregada, diante da Tua palavra, diante daquilo que Tu revelaste a nós. Ensina-nos, Senhor, a descansar na Tua soberania, a descansar na Tua providência, a confiar no Teu cuidado diário. Cura-nos, Senhor. Cura-nos, Senhor, dessa pressa desse mundo. Cura-nos do medo. Cura-nos, Senhor, da incredulidade, Deus. Que o Teu reino, Senhor, ocupe o primeiro lugar em mim, em nós, na vida de cada um que está aqui. Que a Tua paz governe o nosso coração. Oramos assim, Senhor Jesus, em Teu nome, para a glória exclusiva do Teu nome. Amém. Amém.